Boa tarde. Essa semana eu estava falando nos stories sobre questões emocionais, sobre sentimentos, e aí eu recebi várias mensagens falando sobre essa dificuldade de lidar com os sentimentos. Então, a proposta de hoje é falar sobre isso, não uma fórmula de como, mas trazer um outro olhar, uma outra percepção sobre isso. E eu tava agora há pouco, né, fazendo meu almoço. E eu almoço tarde, eu gosto de almoçar tarde. E enquanto eu almoço, eu tava ouvindo uma aula de um curso no YouTube. E quando acabou, entrou uma palestra logo em seguida. E era uma palestra falando sobre medo. E eu achei interessante que eu não lembro agora como era o nome do cara, né? Porque eu tava cozinhando enquanto eu ouvia. Mas ele disse assim que o maior medo das pessoas não é o medo de morrer. Ele citou três principais medos. E o primeiro medo, ou seja, o que as pessoas mais temem, é o medo de falar em público. Aí o segundo, ele colocou como o medo de levar a picada de cobra, de levar picada de cobra. E o terceiro, de morrer. E eu achei interessante porque sobre essa palestra, né, sobre essa informação ter vindo, quando eu queria começar aqui conversando com vocês hoje falando sobre o medo. Eu, eu percebi hoje que isso, né, eu gosto muito de estudar, mas que isso de estudar veio quando eu comecei a fazer faculdade. Por quê? Na época da escola, eu não gostava de estudar e eu era meio, vamos falar assim, meio bagunceira, para não dizer muito, né? Eu estudava com o meu irmão, nós somos em 7 filhos, então nós somos uma família bem grande, e eu tenho um irmão que ele estuda comigo desde a quarta série, né? Na quarta série ele ficou de recuperação e a minha mãe não deixou que ele fizesse a recuperação, então ele reprovou. E ele estuda comigo, então, desde a quarta série, ele estudou comigo até terminar o ensino médio. E o meu irmão, ele é um ano mais velho que eu, ele é o tipo de pessoa que todo mundo gosta dele. Assim, se alguém fala alguma coisa assim do meu irmão, a gente já sabe que a pessoa está inventando algo, porque ele é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito agradável. E por ele ter reprovado na quarta série, ele sempre estudou mais e eu sempre fazia assim, o necessário, vamos falar assim, eu estudava o necessário para passar, não gostava muito. Eu lembro até que uma vez, assim, mais no ensino médio, nós estudávamos numa escola, deixa eu arrumar aqui, gente, numa escola de freiras, e um dia uma irmã, né, uma freira chamou o meu irmão e falou assim: olha, meu filho, geralmente são os meninos que dão trabalho, mas a sua irmã, e disse que começou a meter a lenha em mim, né, e de fato eu era bem terrível na escola e, como eu falei, eu não gostava de estudar. E hoje que eu me dei conta, que eu comecei a estudar na época da faculdade. Hoje eu adoro estudar, né? No meu tempo livre, ao invés de assistir um filme, por exemplo, eu sinto mais prazer estudando as coisas que eu gosto. E por que eu tô falando isso? Porque eu só comecei a estudar, não é porque eu estava dedicada com a faculdade, né? Eu me formei em letras, mas eu me dei conta que eu comecei a estudar por uma necessidade de lidar com o medo. Esse medo que eu falei para vocês, que é considerado o que as pessoas mais temem, que é... Oi, sister! Ó, minha irmã tá aí, pulou a parte que eu falei, senão ela já ia poder confirmar. Que é o medo de falar em público, né? Então, eu sempre tive muita vergonha de falar em público, e isso sempre foi muito desafiador para mim. E quando você entra na faculdade, pelo menos na minha, tinha muita apresentação. Não tinha tanta prova quanto apresentação. Então parecia, não sei se eu que tinha medo ou se de fato isso era algo que acontecia, mas eu tinha a sensação que toda semana tinha um trabalho para apresentar e isso era assustador para mim. Então, o que eu fazia? Eu estudava bastante para eu me sentir preparada. Mas como eu tinha medo de falar em público, eu nunca me sentia preparada. Sempre era muito assustador, não importa o quanto eu tivesse estudado. Então, quando era trabalho em grupos, eu dava um jeito assim de estudar a parte, de fazer o trabalho para me privar, né, se fosse necessário, porque tem alguns trabalhos que se você faz a parte, vamos falar assim, a parte teórica você não precisa apresentar. Então, eu sempre me dedicava para fazer essa parte
para caso houvesse essa possibilidade, eu não precisar falar ali na frente de todo mundo na sala. Então eu me dei conta hoje que esse hábito e esse gosto por estudar veio por conta desse medo de falar em público. E o que acontece? Eu já dava aula, mesmo fazendo faculdade de letras, eu já trabalhava dando aula para adolescentes e para crianças. E depois que eu me formei, eu continuei trabalhando, só que daí dando aula, né? Então foi mais de 15 anos. E aí teve um período que eu tive a oportunidade de competir, né? De concorrer para uma vaga em uma outra área, uma área que não tinha nada a ver comigo, que trabalhava com inovação, né? Era um programa do Sebrae e para isso precisaria passar por um processo seletivo de 2 meses. Então eu fui, mas nesses 2 meses, todo dia, a gente era avaliado. Então, assim, ficava uma mesa lá no fundo, com 5 pessoas avaliando a gente o tempo inteiro. E eu tive que encarar aquilo porque era algo que eu queria muito. Uma possibilidade de experimentar algo diferente do que eu tinha feito até então. E era um trabalho muito flexível e algo que eu gosto muito, dessa flexibilidade, dessa liberdade de horários e tudo mais. Então, eu tive que lidar com o medo porque era algo que eu queria muito, mas não quer dizer que ele deixou de existir. Então, isso foi em 2011. Foi em 2011 quando eu fiz essa transição. Então, depois disso, eu sempre fiquei trabalhando com grupos, com palestras, com os retiros que eu faço. E como eu queria muito continuar trabalhando com grupos, que é algo que eu gosto, eu precisei lidar com isso, lidar com esse medo. E eu tô falando isso para vocês entenderem que eu já estou nesse caminho, olha, desde 2016, mas mesmo assim, isso não é algo que sumiu, que desapareceu, é algo que eu aprendi a lidar. Então, a ideia que muitas pessoas têm de lidar com os sentimentos é fazer com que eles desapareçam. Ou seja, a visão que a pessoa tem de que eu vou lidar com os sentimentos, isso aqui nunca mais vai existir. E é essa ideia, essa percepção que eu quero, sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu não sei qual é o sentimento que vocês têm mais desafio em lidar, de sentir. Como é isso para vocês? Oi, pessoal, chegou aqui depois. Oi, Tereza. Então, para entender o seguinte, quando você olha para um sentimento, vamos falar assim, tem sentimentos que são agradáveis de sentir e tem uns sentimentos que eles são mais desafiadores. Então, assim, é gostoso sentir alegria, é gostoso sentir paz, é gostoso sentir amor. E já tem uns sentimentos que eles já são mais desconfortáveis, como sentir a raiva, sentir o medo, sentir a tristeza. Mas entender que tudo isso faz parte e precisa existir uma permissão para sentir isso. Por quê? Porque quando você olha para um sentimento que é desagradável e você olha para isso falando, eu não quero sentir isso, eu não quero entrar em contato com esse sentimento, o que você faz? Ou você entra num estado de negação para não olhar para isso, e aí começam as distrações, que é quando você vai para o celular, que é quando de repente você entra numa compensação emocional, né, nessa compulsão alimentar ou de repente sair gastando para tentar suprir algo aqui dentro que é uma emoção que está vindo à tona e você não quer lidar, um sentimento que está vindo e ele é desconfortável ou ele é dolorido e nisso você reprime. E quando você reprime é como se você dissesse, olha, vamos supor, você está ali tranquila e chegou o medo, né? E aí você diz, eu não quero sentir o medo, ou a tristeza, ou a raiva, então eu não quero sentir isso. O que você faz? Você começa a negar, jogar isso para baixo do tapete. Você vai anestesiando. E o que acontece quando você anestesia os sentimentos? Ou seja, quando eu não quero permitir que isso exista em mim. Eu não quero sentir esse sentimento. Você começa então a anular isso, como se fosse uma forma de anestesia que é jogar para baixo do tapete. Só que aqui no corpo não existe debaixo do tapete, não existe jogar fora. Ele só vai encontrar um outro lugar, ele vai se acomodar e vai voltar à tona novamente em um outro momento. Só que esse movimento de não lidar com os sentimentos, de negar, de tentar anestesiar, vai fazer por um tempo, vamos falar assim, de certa forma, quando você foge disso,
e se distrai, pode ser que você não entre em contato e não sinta naquele momento. Mas quando você deixa de sentir um sentimento que você considera desagradável, como o medo, oi gatona, como o medo, como a raiva, não tem como você falar, eu quero só isso ou só aquilo. Não tem como você fazer esse filtro, essa separação de eu vou só sentir as coisas boas e não vou sentir as ruins, as desagradáveis. Por quê? Porque quando você faz isso, é como se você começasse a colocar uma película, vamos falar assim, no seu coração, né? Onde você sente aqui no cardíaco as suas emoções, seus sentimentos. E quando você faz isso, você vai criando esse estado de anestesia. E como é isso aqui na prática, eu vou falar? É quando vai ficando seco. Sabe quando fica seco aqui dentro? Que você não sente nem muita alegria, você tá viva, mas tá meio anestesiada no sentido de vivendo no automático, vivendo, as coisas vão perdendo brilho, vão perdendo a cor, a vida vai perdendo o tesão de viver, vai deixando de viver, você de existir e você vai ficando meio no automático. Então você tá ali, né, sentindo, mas sempre num nível muito superficial e nada que te nutra, nada que preencha. Então é como se fosse ocupando, oi gatona, um lugar de vazio. Um vazio vai tomando conta de você. E o que significa isso? Que você se anestesiou. Ou seja, você se esforçou, você colocou tanto empenho, tanta força, tanta dedicação para não sentir aquilo que você considera desagradável, que você se anestesiou também para aquilo que você deseja. Ou seja, para aquelas emoções, para aqueles sentimentos que são confortáveis, que são nutritivos, como o amor, como a alegria. Então você fica, quando você entra nesse movimento de fugir, de negar, de lutar, resistir com o que você está sentindo, você vai criando então essa película, esse anestesiamento. E aí você vai num lugar incrível e já tá meio que tanto faz. Você encontra, você interage nas suas relações, você encontra pessoas, mas você não tá verdadeiramente ali. Aquilo ali não tá tendo uma troca nutritiva, você só tá ali de corpo. Aquilo ali não tá mais fazendo sentido. E aí nada do que você faz parece que desperta uma alegria em você. Você não consegue se conectar verdadeiramente com o que você sente de uma forma que faça a vida fluir. Ou seja, quando você entra nesse jogo de que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui eu quero sentir, isso aqui eu não quero e vou tentar fugir, reprimir ou negar, você vai se anestesiando. E onde existe esse anestesiamento, nem sei se existe essa palavra, essa anestesia de vida, anestesia emocional, você impede, né? Imagina, então, como eu falei, imagina que isso aqui é o seu coração e que você colocou, então, uma película aqui. Essa membrana, ela não permite que as coisas fluam. E quando você não sente, você também impede o fluxo da vida de passar por ali. Então, existe toda uma barreira, e eu gosto de imaginar como se fosse um cano que é cheio de bolinhas. Você vai colocando, então, essas barreiras, tentando travar como um rio que flui, que é o fluxo natural dos nossos sentimentos ou da vida. E o que acontece, né? Quando você tenta desviar isso, colocando várias pedras ali, só que ao invés disso impedir ou filtrar os sentimentos, porque não tem como você filtrar, tudo faz parte, tudo comunica algo sobre você, você vai então bloqueando esse fluxo. Então imagina como se fosse esse cano que eu falei, e aí você vai tentando colocar essas barreiras para não sentir o desconforto emocional, a dor, a raiva. E aí a água ela vai passando cada vez menos, porque está bloqueado, está impedido isso aí. E isso tudo acontece aqui no seu sentir, no seu coração. Então, quando você começa isso de estar apegada a algo que você quer sentir, gente, geralmente eu coloco aqui no bloco, nos post-it aqui, hoje é a primeira vez que eu tô anotando os tópicos que eu quero falar com vocês no computador, e eu sou zero tecnológica. Tá. Mas quando vocês começam, então, quando você começa nesse movimento de estar apegada, ou seja, isso aqui que eu tô sentindo é muito bom, eu não quero que isso aqui passe, ou perseguindo, né, um sentimento, eu quero muito me sentir desse jeito, e você entra, então, que de certa forma é um apego, perseguir a algo, ou estar apegada a algo que você sente, e nesse movimento de negar, você não consegue ter paz. Por quê? Porque você não consegue controlar a vida, isso não tá no seu controle, tudo faz parte.
Então, se você não permite que a raiva venha ali para expressar e comunicar algo que está acontecendo em você, que a tristeza venha aqui comunicar, imagina como se fosse um painel de carro. Cada sentimento ali está interagindo com você e falando algo sobre o que acontece. É uma ferramenta para você se conhecer, para você entender o que é importante para você, para entender os seus limites, entender as suas necessidades. Tudo isso está sendo comunicado pelos seus sentimentos. Agora, quando você entra nisso de que você não quer sentir, por exemplo, a tristeza, só quero sentir alegria, você não vai entender o que isso está comunicando sobre você. E eu falo, é como se fosse um painel de carro. Pode ser que você olhe ali que acendeu a luz, né, falando que você precisa abastecer. Você pode olhar para aquilo com julgamento de, isso aqui é ruim. Mas se isso não tivesse sido sinalizado, em algum momento você ficaria na rua sem combustível. Então, o bom ou ruim é um julgamento, uma percepção que você traz sobre algo que está ali, mas que é neutro. E quando você tira esse julgamento, você dá essa permissão para que isso exista. Porque não tem como, gente, a dor ela faz parte da vida. É uma ilusão, é uma utopia você achar que você vai viver uma vida sem dor. Existem caminhos, lógico, você pode aprender pelo amor, mas em algum momento a dor vai te convidar a fazer parte do que existe dentro de você. Quando você perder alguém, quando existir um rompimento, uma frustração, uma decepção, tudo isso faz parte da vida. Então você abrir mão desse apego e dessa idealização de que você só vai sentir as coisas boas e que a dor ela não pode existir em você, isso vai gerar deixa eu sentir aqui como é isso. É um estado de conflito, é um estado em que você precisa, é um desgaste emocional. Porque imagina você o tempo inteiro correndo atrás de algo sem poder relaxar, porque quando você relaxa, tudo vem à tona. Então você está sempre fugindo de si mesma, sempre se relacionando com o que existe fora. Então são aquelas pessoas que elas precisam estar o tempo inteiro ocupadas, porque se elas param, elas se dão conta do que existe aqui dentro. Isso é desconfortável muitas vezes. Então são pessoas que quando elas estão numa relação, elas estão o tempo inteiro olhando para o outro, tentando agradar o outro, tentando compreender o outro, ao invés de entender o que acontece aqui dentro nessa relação, qual é a minha parte, o que eu sinto, o que acontece comigo quando eu estou na troca, quando eu estou nessa relação. Então, você tentar perseguir isso, essa não permissão, não encontrar esse estado de leveza e de paz, para que você possa entrar em contato com o que quer que aconteça dentro de você. E é o que eu falo, para você se sentir leve, para você se sentir bem, isso não significa estar em paz, se sentir leve, se sentir bem, que é o que eu sempre falo aqui, né? Que meu trabalho é criar essa relação mais amorosa e acolhedora consigo mesma, esse estado de leveza aqui dentro. Isso não significa viver uma vida sem problemas, viver uma vida sem conflitos, viver uma vida onde tudo está dando bem. Imagina, quando você se sentiria em paz se fosse depender de tudo que está acontecendo fora para você ter essa permissão de estar bem aqui. É um movimento contrário, é um movimento de eu criar esse espaço de leveza, eu criar essa permissão, esse acolhimento para eu sentir o que quer que venha à tona, ou seja, eu vou estar aqui comigo, eu vou me dar a permissão para sentir a tristeza, para sentir a raiva, o que quer que aconteça, eu vou estar aqui me apoiando e me acolhendo. Então, no momento difícil, eu vou criar esse espaço em que, ao invés de entrar num julgamento e numa crítica, eu vou criar essa permissão de tá tudo bem, isso também pode existir. A tristeza também pode existir aqui. E quando eu faço as pazes com isso, eu encontro essa leveza, essa autorização para sentir o que quer que eu sinta, para passar por qualquer momento que eu esteja passando, porque daí eu não preciso mais controlar a mim, os outros e a situação, e é isso que eu falei que é um estado de não paz, de desgaste, porque existe uma tensão, você precisa estar alerta o tempo inteiro controlando coisas que não estão ao seu alcance, para que nada saia do controle, para que você permaneça nessa ilusão de se sentir segura e bem. Agora é diferente, quando eu crio esse espaço aqui dentro, quando eu trago um olhar para os meus sentimentos e para as minhas emoções e que
Não importa o que esteja acontecendo, eu vou me permitir sentir isso. Eu saio desse julgamento, desse enquadramento, né? Esse rótulo de que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra lá, isso aqui eu deixo existir, isso aqui eu não deixo. Não, eu deixo a vida fluir através de mim e eu vou criar então esse espaço em que eu permito sentir o que quer que esteja acontecendo dentro de mim. Então, por exemplo, como eu falei, todo mundo quer sentir amor, todo mundo quer sentir alegria, isso é gostoso, a gente quer e às vezes cria esse apego de eu não quero que isso aqui acabe. E aí acaba projetando isso no outro e criando uma relação de esse vínculo de apego ou querendo manter a pessoa aqui, por mais que a pessoa não queira estar, de associar e projetar o sentimento que eu estou tendo com a experiência que eu estou vivendo. É diferente de você entender que esses sentimentos, eles podem retornar e virão outros sentimentos agradáveis e também passarão, que nada vai ser permanente dentro do que eu estou sentindo. Então, como você se prepara para lidar com esses sentimentos que você considera que são desagradáveis? Quando eles vêm à tona, qual é a sua reação? Qual é a escolha que você faz, por exemplo, diante da tristeza? Como que você se sente? Como você olha para a tristeza? Se ela tem permissão de estar aqui no seu corpo, se ela tem permissão de estar ali comunicando algo sobre você, ou se quando ela aparece, você já entra no desespero, eu não posso estar triste, eu preciso estar feliz e sei lá o quê. Mas pensa, né? Como eu falei, os sentimentos, eles estão comunicando algo sobre você. E se você não se relaciona com o que acontece aqui dentro, você vai ficar sempre refém do que as pessoas dizem sobre você como uma verdade. Uma pessoa que está sempre buscando a validação e a aprovação, porque tudo que você sabe sobre o que deveria estar acontecendo aqui são referências externas, são coisas que as pessoas te dizem. Então, pega o sentimento de tristeza, como eu falei. O que o sentimento de tristeza comunica sobre você? Pensa numa situação em que você ficou triste, um momento em que você ficou triste, que isso veio à tona. O que você acredita que isso estava comunicando sobre você? Qual que era a função, o papel? Se você olhar as emoções, os sentimentos, como se fossem funcionários, como se fossem empregados que estão ali te servindo. Então, o que a tristeza veio te mostrar? O que tinha na bandeja da tristeza sobre você quando você estava vivendo esse sentimento? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, quando eu estou triste, isso comunica algo que é importante para mim. Eu não fico triste por algo que não é importante para mim. Então vamos supor que eu fosse encontrar você e você é muito amiga minha e de repente você desmarca, eu fico triste. Essa tristeza, ela está comunicando que para mim é importante eu te ver. Para mim é importante a nossa relação. Para mim é importante essa troca. E eu fiquei triste de não receber isso. Entende? Então que eu deixo de olhar para os sentimentos como algo indesejável, mas eu olho como esse sinal que apitou aqui e está comunicando algo sobre mim. E o que isso está comunicando? É a mesma coisa sobre a raiva. Agora pensa aí no momento em que você ficou com raiva. A última lembrança que você tem de raiva é uma situação que você sentiu uma raiva muito intensa. O que aquela raiva estava comunicando sobre você? O que ela estava tentando te mostrar sobre o que acontece, sobre o que é importante, sobre o que você precisa? Então, olhar para os sentimentos com esse outro olhar de tudo faz parte e tudo está a serviço da minha cura, da minha transformação e de melhorar a minha relação comigo mesma. Vai ser sempre fácil? Não, gente, não é fácil sentir raiva. Não é fácil sentir tristeza, não é fácil viver um luto, mas é possível. Então, quando você sai dessa idealização de querer uma vida confortável, porque o desconforto ele faz parte do seu crescimento, da sua transformação. Então, quando você olha para isso de isso aqui é desconfortável, mas isso aqui faz parte. Gente, tem um mosquitinho passando aqui que tá me tirando a atenção. Isso aqui faz parte. É igual você querer brigar com algo. Eu quero que só seja dia. A lua vai chegar todos os dias. Entende o desgaste que eu falei? O conflito que é
Você brigar com algo que é maior que você, que faz parte da vida. Estar a serviço. É como se fosse a regra do jogo. Ó, você nasceu, essas são as regras. Isso aqui existe e é mais forte que você, é maior que você. Então, é mais fácil você entender quais são essas regras e se submeter a elas, ou seja, aprender a dançar, né, esse jogo, dançar essa dança, jogar esse jogo, do que você ficar lutando contra. Porque isso faz parte, mas é um olhar que você traz. E a percepção... Oi, gente! Oi, meninas! A percepção que você traz para isso é o que muda. Eu falo, quando você troca a lente, quando você troca a maneira que você olha para algo, quando você dá um outro significado, uma outra importância, um outro sentido, isso muda. Também tô com saudade, gatona. Então, assim, esse olhar de o que vai trazer muita leveza, eu acho que foi o primeiro passo, assim, que eu comecei a praticar. Como eu falei, gente, isso é desafiador para mim ainda, mas faz parte, eu já entendi que isso faz parte do meu crescimento, né? E amadurecer é amar a dureza da vida. Entender que a dureza, a dor também faz parte. Também faz parte. Não brigar com isso. E o primeiro passo, assim, que eu dei que foi libertador para mim foi sair desse julgamento de isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E isso é colocado até socialmente, né? Vamos falar assim, a raiva, por exemplo. Eu perguntei o que a raiva comunica sobre você, o que ela tá te mostrando sobre você quando você sente isso. Então, para mim, por exemplo, quando eu sinto raiva, em muitos momentos, a raiva ela tá me comunicando que eu tô me sentindo invadida, que algo que é importante para mim não foi respeitado. Isso que a raiva me mostra. Então, quando eu sinto raiva, como eu falei, não é sobre o outro. Eu tô me relacionando com os outros, mas os outros só estão trazendo à tona aquilo que já existe em mim, as informações que já existem em mim e que só estão vindo à tona, só tá acendendo o sinalzinho ali do painel. Mas o que acontece é que já tá aqui, né? Então, quando eu sinto raiva, eu tô falando de mim, eu tô pedindo para você buscar no teu movimento. O que a raiva fala sobre você? Para mim, a maior parte é que eu me senti invadida. Então, eu fico com raiva. Eu tô com raiva da pessoa? Não. Eu tô com raiva dos meus limites não estarem fortes o suficientes para estar comunicando isso. Eu sou responsável pelo que acontece comigo, pelo que eu permito, pelo que eu autorizo ou não. Então, quando eu me sinto invadida, né, dentro da minha privacidade, dentro dos meus limites mesmo, e isso vem nas coisas pequenas, né? Deixa eu trazer um exemplo pessoal mesmo, da vida real. Eu não gosto de cobrança. Não gosto de cobrança. Então, assim, eu gosto de me sentir respeitada dentro das minhas necessidades. E eu sou muito verdadeira. Honestidade e sinceridade são valores muito importantes para mim. E eu trago isso para as minhas relações, para o meu trabalho, onde eu vou, porque isso acontece dentro de mim. Então, eu sou muito sincera com o que eu sinto e como eu comunico isso. Então, vamos supor que você faça um convite para mim. Eu não vou mentir falando que eu não vou porque eu tenho outro compromisso. Eu vou ser sincera e dizer que eu não vou porque eu não tô afim. Eu não quero. A minha necessidade, a minha vontade já é algo importante o suficiente para eu respeitar essa vontade. Eu não preciso inventar uma desculpa, eu não preciso mentir para você, eu não preciso ter medo de te magoar porque eu estou comunicando algo sobre mim. Olha, eu não tô com vontade de ir hoje, entende? E aí o que acontece? Se a pessoa me cobra, eu me sinto desrespeitada, porque eu já tô comunicando algo que eu não tô com vontade. Eu não quero fazer algo sem estar com vontade, né? Lógico, gente, entendendo que nem sempre a gente faz só o que a gente quer, tá? Tô falando vamos falar assim, de um convite superficial, de vamos sair para jantar aqui, né? Então, quando a pessoa me cobra, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto invadida, porque eu tô o tempo inteiro comunicando algo que é importante para mim. Mas para você, a raiva ela pode ter um outro significado, ou em contextos diferentes, ela comunicar coisas diferentes. Então, quando você entra no automático ou no confortável, toma cuidado para você não entrar num processo de corrupção, né? De você ser corrupta consigo mesma, de você pegar a resposta fácil. O que a raiva tá me mostrando? Tá mostrando que a pessoa me irrita. Não, isso tá muito superficial, gata. Vamos mais pro profundo aí, né? Vamos olhar aquelas partes aqui que não estão tão óbvias, né? Então, o processo de autoconhecimento, de lidar com os sentimentos, é você atravessar
Essa barreirinha da historinha que você conta para vocês sobre você. É você sair do mental e você vir para o que está acontecendo aqui de verdade. Então não adianta eu falar que meu trabalho é super relaxante se eu estou sempre estressada e cansada, né? Então você está contando uma historinha mental que os seus sentimentos não estão comunicando isso. Se todo dia você está irritada no final do dia, não é real que o que você está fazendo é prazeroso. Então, existe algo ali sendo comunicado. Então, sai desse texto pronto, ou dessa historinha pronta que você está contando sobre si mesma e vem para o que suas emoções estão comunicando. O que suas emoções estão falando sobre você? E entre o seu mental e o seu emocional, o que vai te trazer, aproximar da verdade, sem filtros e sem máscaras, é o que você sente. Então você pode olhar para os sentimentos desagradáveis como, cara, que saco sentir isso. E que saco sentir isso mesmo. Ninguém fala, oba, que delícia, hoje eu tô triste. Nossa, que gostoso, hoje eu tô com uma raiva. Nossa, hoje eu tô com uma angústia, que delícia, a ansiedade chegou, finalmente. Ninguém olha desse jeito. Mas quando você muda a sua percepção de isso aqui não é bom nem ruim, isso aqui tá comunicando algo, você entra nessa neutralidade e nessa imparcialidade que esse sentimento ele tem uma permissão para existir. Você não precisa mais brigar para que isso desapareça. E isso eu faço os tópicos aqui, mas eu nunca sigo, né, gente? Mas calma aí. Pera aí, deixa eu ver o que eu falei, o que eu anotei aqui para não perder algo que seja importante para vocês entenderem desse processo. Porque quando eu anoto aqui, quando eu vou falar sobre alguma coisa com vocês, eu olho para dentro, penso no meu processo, crio as etapas para trazer aqui de uma forma que seja uma percepção clara para vocês. Mas isso de você olhar, né, como essa permissão para existir, isso vai permitir com que você comece essa relação consigo mesma de isso aqui é imparcial, isso aqui é neutro e tudo está comunicando. Então, ao invés de olhar para algo e falar isso aqui é ruim, eu não quero que isso exista, tentar fugir, tentar negar e entrar naquele processo que eu falei de anestesia, você vai olhar como, cara, isso aqui está comunicando algo sobre mim. Quando eu entender isso, várias chaves vão virar e eu vou saber entender como me posicionar de uma outra maneira, como olhar para as coisas de uma outra maneira. Então, por exemplo, quando a raiva comunica algo sobre, como eu falei, o que ela está comunicando aqui, se ela está comunicando que eu estou me sentindo invadida, eu entendo que eu preciso entender quais são os meus limites. Porque às vezes nem disso eu tenho clareza. Então, se eu perguntar para você hoje, né? E isso é uma pergunta que as pessoas fazem geralmente. Como começar a colocar limites? Como que você vai começar a colocar limites? Sabendo, tendo a clareza de quais são os seus limites. Porque o que é um limite para mim, não é um limite para você, de repente, né? Como eu falei, me sentir cobrada é um limite que eu coloco nas minhas relações, mas de repente para você isso é ok. Você não se importa com isso. Para mim, hoje, atrasar já tá ok. No passado não era, mas atrasar, alguém se atrasar, não é o fim do mundo. Mas de repente para você seja. Então não tem uma regra de tem que ser assim ou tem que ser assado. É o que é para você. E se você não se conhece, você vai tirar sempre como referencial aquilo que as pessoas estão dizendo. E por que eu voltei aqui antes, tinha esquecido o que era que eu queria falar para vocês. É que essa live não é um manual de como. Quando você entra no como eu lido com a raiva? Como eu lido com a tristeza? Como eu lido com a ansiedade? Quando você entra no como, o que você está fazendo? O que você quer saber de fato? Oi, Kate, 1000 anos. O que você quer saber de fato quando você entra no como? Pensa aí. Quando eu pergunto para alguém, como eu lido com a raiva? Eu não estou perguntando para a pessoa como eu faço para sentir essa raiva. Quando eu entro no como, tanto que o nome da live é que eu coloquei, lidando com os sentimentos. Eu não falei como lidar com os sentimentos. Porque quando você entra no como, o que você está pedindo é não sentir. Como eu faço para não sentir isso? Como eu faço para isso desaparecer? Como eu faço para isso? Entende? Você quer uma fórmula para que isso não exista. E aí a gente volta lá no começo. Se isso não pode existir, isso vai ganhar uma outra roupagem. Então você entender que, imagina, como você faz para o seu carro não avisar que está acabando o combustível? Vai dar ruim pra caramba, né?
Então, ao invés de olhar como é essa permissão de sentir, né? Ao invés de como lidar com isso, como eu posso sentir isso? O lidar também leva para isso, de fazer isso desaparecer. O sentir. E a notícia que eu tenho para dar para vocês, gente, é que você vai ter que dar um lugar, uma permissão para sentir sem entrar no drama. O que é entrar no drama? Entrar no drama, pega um sentimento que é desconfortável para você. Para mim, o medo ele é horrível. O medo é horrível para mim. A tristeza é ok, a gente chora, a gente dá espaço, né? Mas o medo, ele é uma coisa que me paralisa, ele é uma coisa que traz angústia, ele é uma coisa que me fragiliza. Então, assim, pra mim, um dos piores sentimentos pra eu sentir é o medo. Eu não sei como é pra você. De repente seja o ciúmes, de repente seja a raiva. Vai depender também de toda uma construção aí. E aí, o que acontece? Quando esses sentimentos vêm e você permite que ele exista, no sentido de... É isso que eu falei. Pra lidar com eles... Para se permitir autorizar, você vai ter que permitir que isso exista. O que é isso? Eu não vou olhar para um sentimento e falar, ai que horrível, meu Deus, alguém tira isso de mim, alguém me livra, alguém me salva de mim, que é o que muitas pessoas fazem, né? De sair daqui de dentro, se distrair com coisas fora, porque aqui dentro tá desconfortável, tá dolorido, tá um incômodo. Se você se permite, isso aqui pode existir. Pega uma frase só. Pega essa frase aí e leva pra tua vida, tá? Pro teu dia a dia. Tá tudo bem. Primeiro, você vai fazer o quê? Identificar. A mente, ela quer ter controle. A mente quer ter controle. Então, assim, quando algo foge do controle, ela entra no desespero. Então, quando vier esse sentimento, algo que vai te ajudar a permitir que isso exista e passar por você, porque não vai ficar ali pra sempre. Nem o amor, nem a tristeza, nem nada. Tudo vai passar. É fluxo, a vida é fluxo, né? Sem apego, sem resistência, o fluir. Então, quando você olha para isso, a mente ela vai ficar, vem um desconforto, a mente vai começar, né? Vai vir a ansiedade, a angústia, a mente ela vai estar ali. Quando você consegue identificar, nomear o que eu tô sentindo, isso já dá uma baixada no nível. Vou falar assim que a ansiedade e a angústia tá aqui, ela reduz aqui. Aí ela vai assentando, tá? Então, o primeiro processo aqui essa permissão, isso aqui não é bom nem ruim, isso aqui pode existir, eu deixo que isso exista em mim, eu vou dar essa autorização, lembra? A vida, tudo isso faz parte do jogo, da dança, você é bem pequenininha diante do rolê todo, então aceita as condições, e essa é a condição da vida, você vai sentir coisas desagradáveis e coisas agradáveis, ok? Né? Antes de você nascer, o rolê já era assim, depois que você morrer, o rolê vai continuar assim, para de brigar com isso, então, permitir sentir. Tá vindo uma coisa assim, um sentimento desagradável, não fuja. Não coloca isso para baixo do tapete, porque vai dar mais trabalho. O que você coloca para baixo do tapete vira inconsciente, depois vira uma reação automática que você tem. Sabe aquela fechada no trânsito que você leva e você vira explosiva por uma fechada no trânsito? Não é a fechada no trânsito, é tudo que você jogou para baixo do tapete, que tá ali acumulado, entende? Então dá muito mais trabalho quando você tenta negar e jogar para baixo do tapete, porque para você acessar a raiz, a fonte dessa informação depois, é muito mais trabalhosa, porque ela se tornou inconsciente, certo? Então, essa permissão, isso aqui pode existir. Primeiro passo. O segundo passo seria nomear. Tenta identificar o que eu tô sentindo. Sabe quando você come uma comida pela primeira vez? Eu sou péssima no paladar. Pra mim, essa brincadeira não ia prestar muito, não. Ou de cheiro. Então, imagina que nós estamos aqui e eu espirro um perfume no ar. Daí você vai cheirar profundamente e vai tentar identificar. Eu falo, olha, que aroma é esse? E aí você vai buscar lá na sua memória, tudo que você já sentiu o cheiro, né? Eu até brinco, não tem como eu dar algo para você provar ou falar para você lembrar do gosto da jabuticaba da Jamaica. Se você nunca comeu. Então, isso tudo tem que estar registrado. Então, para isso, você vai buscar, assim como você coloca algo, um chocolate novo, uma comida com os olhos fechados, que você vai tentar entender quais são os ingredientes que tem nessa comida, quais são os ingredientes que tem nesse perfume. Você vai fazer a mesma coisa com seus sentimentos. Opa, começou a vir um troço diferente aqui, tenta identificar. Isso aqui é tristeza, isso aqui é uma angústia, isso aqui é uma frustração. Tenta entender, identificar, nomear, dar um nome para o que você está sentindo.
Isso aqui, como eu falei, já vai fazer assim com a ansiedade, porque a mente, como se a mente estivesse tentando tatear, identificar, e quando você... É isso. Ela não vai ficar sossegada, tá? Não se iluda. Mas ela vai dar uma recuada. Então, quando você nomeia o que você está sentindo, isso já traz essa permissão. E aí, o segundo movimento é observa como isso acontece no teu corpo. Como que isso acontece no seu corpo? Quando você está triste, o que acontece no seu corpo? Por exemplo, agora, neste momento, existe algo que você está sentindo. Eu estou falando, você pode estar fazendo uma leitura, concordando ou discordando de mim, ou fazendo uma leitura da minha expressão, da minha aparência e tudo mais. Mas nós estamos aqui numa troca, numa interação. E existe algo que está acontecendo com você a partir dessa interação. Como eu falei, é sobre você, não é sobre mim. O que acontece comigo sou eu, o que acontece com você é seu. Então, o que você está sentindo agora? Onde você sente algo acontecendo no seu corpo? Então, de você ir criando essa relação, essa consciência corporal. Lembra que eu falei? Quando você experimenta um sabor, isso aqui vai ficar registrado. Quando você sentir esse sabor novamente, você vai conseguir identificar. Então, eu te dou um chá de alecrim, depois, de repente, quando você sentir, passar por algum lugar e tiver um vento perfumado com o cheiro do alecrim, você vai fazer essa associação, esse reconhecimento, essa identificação. Você vai criando esse registro emocional. E isso vai ser mais fácil de te dar elementos para você se entender. Lembra que eu falei? Essa live, essas informações não são para você não sentir, mas para você saber transitar entre isso. Então, se eu faço o registro, né? Eu comecei a live falando sobre medo, né? De como eu fui aprendendo a lidar com o medo de falar em público, com o medo de fazer uma live. Ele deixou de existir? Não deixou de existir. Acontece só que eu permiti que isso exista dentro de mim e comecei a me relacionar de uma outra maneira. Eu sou tímida, né? As pessoas que não me conhecem no nível muito profundo não percebem isso por conta do meu trabalho, que é um trabalho com grupos, é um trabalho de exposição, de palestras e tudo mais, que faz parte do meu trabalho. Mas as pessoas que são mais próximas, né? Eu até tenho uma amiga que ela brinca, fala, ei, Laura, as pessoas nem imaginam, né, o quanto você é tímida, mas eu sou. A questão é que eu aprendi a me relacionar com essa timidez, mas ela existe. Então, essa permissão. Quando você cria, então, esse relacionamento com os seus sentimentos e vai identificando aqui no teu corpo, esse registro é mais fácil de você captar o que isso está comunicando sem que você precise entrar numa bola de neve. Porque o que acontece? Eu sou terapeuta. Quando as pessoas me procuram, normalmente, elas me procuram porque elas já chegaram num estado que ultrapassou tudo isso que eu tô falando para vocês, essas etapas. Ou seja, essa busca por ajuda quando já virou uma bola de neve, quando tudo isso já acumulou e eu já não consigo ter essa clareza, esse discernimento do que o que está comunicando o que sobre mim, sobre que cada parte do que eu estou sentindo está comunicando o que. Então, é esse sentido. Então, por exemplo, se eu sei que quando eu tô começando a ficar, não é algo que eu sinto, mas as pessoas trazem muito, dor no estômago, né? Que tem a ver com o quê? Eu não tô conseguindo digerir minhas emoções. Então, quando eu percebo o meu estômago ficando mal, eu já sei que existe algo aqui que eu não tô conseguindo digerir. Mas se eu não fiz esse reconhecimento corporal, essa consciência corporal, isso aqui vai passar batido. Eu só vou me dar conta quando eu estiver super ansiosa, quando estiver sempre num extremo e numa intensidade bem grande de qualquer sentimento. Porque quando ele começou de forma sutil, eu ignorei os sinais. Então, por exemplo, a garganta travou, de você não conseguir ter se expressado, não conseguir ter comunicado, de algo que você teve que silenciar, de algo que você não pôde falar, aí a garganta travou na hora, ou de um choro que você engoliu, porque e naquele contexto você não se sentia autorizada a se expressar. Então, tudo isso, o seu corpo tudo tá falando. Então, entre se guiar pela sua mente e se guiar pelo teu corpo, o teu corpo sempre vai te trazer o real. Então, por isso que eu falei, não fica nesse nível superficial da historinha que você conta. Então, a raiva, em alguns contextos,
ela pode estar mostrando para você, por exemplo, como eu falei, eu gostaria, o meu convite é que você se conhecesse, você descobrisse isso sobre você. E não que você pegasse uma fórmula pronta, né? Igual eu vejo pessoas fazem isso com sonhos. Os sonhos, eles são simbologias. O que significa laranja para mim vai remeter memórias a um significado, a um sentido que eu dou da experiência que eu tive. Laranja para você, de repente, tenha outro sentido, de uma laranja podre que você comeu e foi horrível e criou ou uma reação alérgica. Então, nos sonhos não tem esse padrão. E é a mesma coisa aqui no nosso emocional. Quando você espera que alguém te diga algo sobre você, você perde força. Porque não foi algo que você descobriu, não foi uma verdade que você foi atrás e encontrou sobre você. Você pegou pronto de algo que alguém disse. Então eu vou falar agora da raiva e pode ser que você faça esse movimento de trazer isso como uma verdade para você, ou pode ser que você traga isso, deixe aqui como uma bagagem de informações de conhecimento e na prática você vai identificar onde isso entra para você ou não. Para que você possa ter até o senso crítico, para que você consiga ter esse discernimento, essa clareza, essa maturidade e aprender a fazer esse processo de se validar. Então, isso aqui que eu tô falando com vocês é a etapa inicial do inicial. Não tem como você falar de autoconfiança se você não sabe fazer, né, essa permissão de sentir as suas emoções, de se relacionar com o que você sente. Não tem como falar de validação, de autoaprovação. Você está sempre refém do externo. Então isso aqui é a base, isso aqui é a etapa inicial. E como eu falei, a raiva, em alguns momentos, por exemplo, que você sente raiva, pode ser porque você esteja se sentindo superior. Superior à situação, superior a outra pessoa. A raiva pode estar comunicando que você está com complexo de inferioridade. Ou seja, eu sinto raiva porque eu me sinto inferior às pessoas que estão aqui. A raiva pode estar comunicando medo. Você pode estar com medo e estar expressando isso com raiva, com agressividade. Porque são polaridades que se complementam, são opostos, mas se complementam no sentido de o medo é passivo. Quando a gente está com medo, a gente se paralisa. A raiva, eu tinha que entrar no momento de falar da raiva, né? A raiva, ela é ativa. Mas ela está comunicando a mesma coisa, eu estou com medo. Eu estou com medo. Então, é um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, se eu estou falando com homens, socialmente é mais aceito, né? Existe o que socialmente é aceito e não. Como eu falei, às vezes você tem vontade de chorar e você trava, porque socialmente, naquele contexto, você não se sente autorizado. Não é legal chorar naquela situação, né? E aí você vai se moldando nisso. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou falando com homens, para homens é ok, socialmente, eles sentirem raiva. A sociedade aceita mais um homem ser agressivo e ter raiva do que um homem ter medo. É mais aceito um homem ser agressivo do que um homem covarde. Agora, para a mulher, esse jogo inverte. Socialmente, eu não estou dizendo que é o certo, tá, gente? Estou dizendo o que a sociedade coloca como um rótulo, tá? Socialmente, a mulher, é ok a mulher ter medo. É ok a mulher chorar, mas não é ok a mulher sentir raiva. A mulher com raiva é uma mulher louca, é uma despirocada, é uma demente. Entende? Que então você tem que descobrir para você o que esses sentimentos estão comunicando. No meu painel aqui, o que isso está mostrando sobre mim? E dar essa permissão de sentir. Isso aqui está sempre só comunicando algo. Isso aqui não existe a necessidade de ser bom ou ruim. Isso aqui pode existir também. Então, faça esse movimento de sentir no seu corpo. E se você for praticar esse estado de presença que comecei a sentir algo, e não quer dizer que eu vou fechar os olhos, vou entrar no estado de meditação. Não, mas eu vou trazer a minha atenção, a minha presença para o que está acontecendo aqui dentro de mim. Vamos fazer uma pausa aqui, tá coçando o nariz. Pro que tá acontecendo aqui dentro de mim. Então, por exemplo, aqui eu tô falando com vocês nessa live, tem coisas acontecendo aqui dentro de mim e eu estou presente. Por isso que eu falo, a meditação, esse estado de presença, ele não tem a necessidade de que você sente, fique de olhos fechados ali
e conectado. Eu faço isso porque eu gosto. Isso é prazeroso para mim. Eu gosto, eu vou num estado mais profundo, além. Mas isso é uma prática que eu trago para minha vida em qualquer momento. Se eu tô lavando louça, se eu tô andando, se eu tô comendo, tem sempre alguma coisa acontecendo dentro de você. Por isso que eu perguntei, o que tá acontecendo com você neste momento? O que você tá sentindo neste momento? Onde isso tá acontecendo? No teu corpo. Porque se você tá aqui só identificado com a tua mente, você perdeu todo o rolê. Você perdeu toda essa profundidade de se conhecer. Isso aqui, gente, é só o leitor. A mente, isso aqui, é só... como que a gente pode falar? É só o tradutor. Era para ser só o tradutor. A ferramenta para trazer à tona, para materializar, para colocar em ação, para externalizar aquilo que acontece aqui dentro. Era para ser uma ferramenta guiada, né, para ajudar a servir o que acontece aqui. Acontece quando você fica só identificado com o que fica aqui, você perde esses elementos, essa profundidade de entender coisas sobre si mesmo. É isso que precisa entender. Então tá sempre acontecendo alguma coisa, busca aqui dentro, sem condicionar o que é que você quer sentir, o que não quer. Dá essa permissão. E como eu falei, quando você consegue criar esse registro e entender... você vai fazer essa leitura mais rápida. Opa, aconteceu alguma coisa que eu comecei a me sentir triste. Quando eu sinto raiva, eu me sinto incapaz. Quando eu sinto raiva, eu me sinto incapaz. Quando não quero fazer algo. Eu não entendi direito o que você falou. Não entendi o que você escreveu. Que você sente raiva quando você não quer fazer algo? Ou quando você se sente incapaz de fazer algo? Não entendi. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui pra vocês. Nomear os sentimentos que eu falei pra vocês, verificar onde eles se manifestam no corpo. Tá. Quando eu não consigo fazer algo. Então, isso pode estar ligado, aí você vai ver com a percepção que eu tenho. Quando eu me sinto incapaz, que interpretação que eu tô fazendo de mim? Porque isso é um julgamento também, né? É uma leitura que você tá fazendo de quando eu não quero fazer algo, eu fico raivosa. É isso que você falou, né? Tá, e aí você vai ter que entender o que isso está comunicando sobre você. Você já descobriu a primeira etapa. Eu fico com raiva porque eu não quero fazer algo. Mas do que isso está me protegendo? Essa é uma pergunta boa para vocês fazerem. Do que isso está me protegendo? Do que isso está me preservando? E aí você pode ir além. O que significa que você não quer fazer algo? Por quê? Porque pode comunicar no sentido de, mais uma vez, eu estou entrando numa resistência, numa negação, não quero, lembra que eu falei, eu não quero aceitar isso, eu não quero concordar com isso, né? E pode ser algo que está comunicando sobre os seus limites, sobre uma fragilidade, sobre uma fraqueza, sobre um vitimismo, sobre uma infantilização. Eu não quero por quê? Então, se aprofundar nesse eu não quero para te dar mais elementos. Eu não quero porque eu não concordo, porque isso vai contra os meus valores, ou porque eu tô sendo resistente, ou porque... Entende? O que tá por trás disso? Então, você se aprofundar agora que você entendeu. Eu fico com raiva, essa é a primeira etapa. Fico com raiva porque eu não quero. Agora, o que tá por trás desse não quero e dessa atitude da raiva vai te dar mais elementos. Como eu falei, nunca fica no superficial. Descobriu aqui? Vai pro de baixo. Vai pro de baixo, para você ir aprofundando. Para você ir descobrindo o que tá além do óbvio. Não leva isso como um trabalho finalizado. No processo do autoconhecimento, nada é um trabalho finalizado. Enquanto você tá viva, você tem cura para fazer, você tem transformação. Esse trabalho vai acabar quando? Quando você morrer, talvez. Né? Depende do que você acredita. Eu acredito que do outro lado você continua com muito mais trabalho, então não acaba nunca na minha cabeça. Então, entender essa dinâmica de o que se requer. O que se requer para lidar com isso, né? E aí, como eu falei, evitar entrar no drama. Angústia sempre está relacionada com Deus, sempre é espiritual. Eu não gosto muito da ideia do sempre,
porque eu acho que isso acaba limitando essa experiência de descoberta, né, de rotular como um caminho único, mas faz sentido, né? Aliás, pra mim, mas é nesse sentido, você entendeu o que eu falei, né? Não quer dizer que não seja isso, quer dizer que só quando você entra no sempre, você pode entrar nesse caminho fácil, de é isso, é isso, é isso, é isso. E nisso, não é que isso esteja errado, como eu falei, não é que a angústia não esteja relacionada com o espiritual. É só porque se você já coloca como um caminho, uma resposta certa, você pode perder mais informações que a angústia está vindo ali para te mostrar. Para esse caminho até isso que você entendeu como uma resposta. Então, eu tô me sentindo angustiada, então é espiritual, mas de repente nesse caminho até chegar ali, tem mais informações que essa angústia está comunicando para mim. É um convite que eu deixo para vocês. E como eu falei, de evitar entrar no drama. O que é entrar no drama? Pausa para beber água. Drama. O drama que eu tô falando aqui, gente, é quando você traz um sofrimento como uma expressão mental. Mas na verdade você não está entrando em contato com aquilo, você não está sentindo aquilo. Por exemplo, ai meu Deus, vou pegar a angústia. A angústia é um exemplo bom mesmo, que é uma coisa bem desconfortável mesmo, né? Que dá uma coisa assim de, ai não sei, dá uma coisa de quero sair daqui de dentro, né? A angústia é uma coisa assim que ela é um sentimento bem estranho. Por exemplo, o teu registro de angústia, como que isso acontece em você? Quando eu tô angustiada, ó, eu já tenho essa informação. Aí vou buscar aqui na minha memória como que é estar angustiada para mim. Quando eu estou angustiada, é um sentimento de inquietude, de tédio e é um desconforto que é uma pré-etapa para uma dor. É como se ela estivesse avisando que vem uma dor aí. Para mim, a angústia é assim, ela vem assim com uma coisa de tem uma coisa errada, tem uma coisa desconfortável, tem uma coisa, sabe? Ela comunica assim de tem algo acontecendo e ela vem muito com uma falta de clareza, né? Por isso faz muito sentido esse aspecto espiritual também, porque é algo mais profundo. Então, a angústia, ela, pra mim, tá? Tô falando pra mim, você busca no seu processo. Pra mim, a angústia, ela antecede algo mais profundo e mais difícil de ver, de lidar ou é de algo que eu não quero enxergar. Pra mim, Laura, tá? Então, pra mim, Laura, no meu processo, a angústia vem como tem algo, uma informação tentando vir à tona, uma verdade ser revelada, uma informação aqui que eu preciso enxergar, mas a angústia tá dizendo, eu não quero enxergar isso. Isso aqui vai ser desconfortável, isso aqui vai ser dolorido, isso aqui vai ser difícil de lidar, isso aqui vai desconstruir algo sobre mim, entende? Então a angústia foi um exemplo bom que você trouxe. Observa pra você como é a angústia, o que ela comunica, como ela se relaciona, como ela se expressa, se manifesta, quer dizer. Então o drama é o quê? A angústia meteu a carinha ali, só abriu a cortina assim pra aparecer e eu já sei o que vem. O drama é quando você traz pro mental e você sofre no mental, ou seja, você não está entrando em contato verdadeiramente com o que você está sentindo. Você está fazendo um drama aqui. Ah, isso é desconfortável, isso dói, eu tô sofrendo muito, isso aqui é muito dolorido. Mas você está sofrendo com a mente. Você não está verdadeiramente sentindo, entrando em contato com essa dor, sabe? Você não está verdadeiramente sentindo. Você está racionalizando o que vem com o sentimento. Vocês conseguem entender o que eu falei sobre o drama mental? É, por exemplo, uma tristeza. Quando vem a tristeza, Laura, a tristeza eu lido bem. Eu acho que a angústia pra mim ela é mais desafiadora que a tristeza. Mas vou pegar a tristeza porque para algumas pessoas isso é mais difícil. A tristeza pode ser que você tenha necessidade de ficar mais em silêncio, você queira ficar recolhida, você fica mais desanimada. Então, como a tristeza acontece com você? Então, ela tem um processo, né? E ela pede de tipo, é como um enlutar. Isso aqui é importante pra mim e não aconteceu. Ou não tá nessa existência, não tá existindo. É esse enlutar de viver, né, esse sentimento. Então, ele se expressa de uma forma, no seu corpo, no seu comportamento. E o drama é quando você identifica a tristeza, mas você não sente. Então você começa, eu tô muito triste, e você começa a criar situações, você sai falando para todo mundo, e você sai enfatizando isso,
para fazer qualquer outra coisa que não seja sentir de fato. Entrar em contato com o que está aqui. Deu para entender o drama, gente? Então, nomear, gente, como eu falei, é uma frase que vocês pegam. Para mim, isso começou com um trabalho de autoconhecimento e era uma frase que eu uso até hoje, que eu identifico o sentimento. Ó, por exemplo, agora, tenta buscar agora aí, ó. O que você está sentindo? Né? E aí você identifica, se for algo desagradável, você conversa consigo mesmo. Você dá essa permissão de, vamos falar que eu tô triste? Tá tudo bem, eu tô triste. Tá tudo bem eu estar triste. Tá tudo bem eu estar triste. Isso faz parte. Isso não faz de mim melhor ou pior, certo ou errada, inadequada, não merecedora, incapaz. Tá tudo bem. Entende? Então, eu uso até hoje isso, gente. Tá tudo bem, tá triste, tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir medo, sentir ciúme, sentir, sei lá, o que você sinta, entende? Tá tudo bem. Isso tá comunicando sobre um estado. Isso aqui não está comunicando sobre quem eu sou. Eu não sou o demônio da garoa porque eu sinto raiva. Eu estou com raiva. É um estado. Não é uma verdade sobre quem eu sou, entende? Então, criando essa desidentificação de que eu estou sentindo isso, mas eu não sou isso. Isso vai ajudar. Nessa permissão, eu estou sentindo raiva. E essa identificação, essa nomeação, gente, também não quer dizer a autorização para você sair cuspindo o demônio da garoa e nos outros também não. Como eu falei, você é um problema teu. Eu estou com raiva, eu identifiquei que eu estou com raiva. Aí eu posso entender o que eu preciso quando eu tô com raiva. Às vezes eu preciso de espaço, às vezes eu preciso recuar, às vezes eu preciso sair da situação para não falar merda, para não ser agressiva. Tá tudo bem eu sentir. Não tá tudo bem eu sair espirrando isso nos outros. Entende? São coisas diferentes. Tá tudo bem eu sentir raiva. Agora, o que eu preciso? Essa é uma outra etapa. O que eu preciso quando eu tô com raiva? Por exemplo, quando tô buscando aqui as informações, raiva não é mais um sentimento tão intenso, já foi muito tempo na minha vida. Mas quando eu sinto a raiva, eu tenho a necessidade de espaço. Eu preciso de tempo para eu processar, eu preciso de tempo para digerir. Eu preciso de tempo para não fazer algo que eu não queira, que não é a minha intenção naquele momento, que não traduz o que eu verdadeiramente quero expressar ou comunicar, para que eu não seja cruel só como uma forma de projetar a minha dor no outro, entende? Então, é você entender, então, eu tô com raiva, mas o que você vai fazer com essa raiva vai ser o que você precisa, né? Isso, como eu falei, isso não te dá o direito de sair aí atacando os outros e tudo mais. Mais uma coisa, né? Vou falar a última aqui para não ficar muito extensa essa live. Em um outro momento, se vocês quiserem, depois vocês mandam para mim. Eu posso fazer uma live aqui pra gente falar sobre a necessidade ou sobre esse processo de validação, de você aprender a se validar, de reconhecer o que você sente, o que você precisa, as suas necessidades, o que você quer. Como eu falei, às vezes não é uma necessidade, só de você querer ou não querer, isso já basta, entende? Para que você não precise sempre ficar esperando aprovação, reconhecimento ou a permissão e autorização dos outros. Então, eu vou trazer só mais um ponto aqui, né, para que isso não fique muito extenso, mas essa de entender, como eu falei, que os sentimentos, eles estão aí comunicando algo sobre você. E aí, esses sentimentos, eles estão comunicando principalmente necessidades. Nós somos seres precisantes, né? E esses sentimentos, quando eles são agradáveis, eles estão comunicando uma necessidade que foi atendida. Uma necessidade que está sendo atendida, e quando eles são desagradáveis, eles estão dizendo, olha, isso aqui é importante para você e não foi atendido. Então, como eu falei antes, por exemplo, a tristeza, ela pode comunicar algo que é importante, mas ela pode comunicar outras coisas, né? Então, quando você tá com raiva, que necessidade que tem ali que você tem que não foi atendida? E como eu falei, você não pode ir no superficial, porque depois você pode o que você quiser, né? Mas o convite é que você vá além dessas respostas prontas
essa historinha que você sempre conta. Uma vez foi isso e você traz isso como sempre fosse verdade, não volta para aquele lugar para descobrir outras informações. Então, quando você tá triste, quando você tá angustiada, quando você tá feliz. Quando você tá feliz, por exemplo, o que foi suprido ali? Qual é a necessidade que você tem que foi atendida? Até isso é importante, né? Eu comecei trazendo aqui sobre os sentimentos que são mais desafiadores, desagradáveis, porque é onde as pessoas geralmente fogem. Mas os sentimentos bons, eles também têm muitas informações sobre você. Não é só o que é desagradável. Então, por exemplo, quando você está feliz, quais são as necessidades suas que estão sendo atendidas ali? E isso é legal, gente, não só para você se conhecer, mas porque lógico, para você se conhecer, mas isso é a primeira etapa de entender que quando você entende algo sobre você e você tem condições de comunicar isso para os outros, isso melhora as relações. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora, que senão vai abrir um outro leque aqui de uma conversa mais extensa, né? Eu acho que eu posso fazer uma outra live sobre isso. Mas é isso, entender que tá comunicando uma necessidade que foi atendida ou não. Então, você observar isso no seu sentir também. O que está sendo atendido e o que não está sendo neste momento. Qual é a necessidade que está aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente, em relação a isso? Eu quero ler um poema do Rumi, que é um poeta persa. Tem um poema que eu gosto muito que fala sobre as emoções. Deixa eu ver se tem o nome. A Casa de Hóspedes, que chama. O poema é curtinho. O ser humano é como uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. Uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez. Uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Acolhe a todos. Mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Eu acho lindo esse poema e ele retrata bem tudo isso que nós conversamos aqui sobre a permissão de sentir, sobre dar lugar, sobre dar espaço para tudo o que você sente, para a expressão de quem você está sendo, de quem você tem condições de ser neste momento, entendendo que não importa o que você faça, não importa o que você sinta, o que você fez, nada disso é uma verdade sobre quem você é. De entender que não é o que você sente ou o que você faz que está determinando a tua essência, o teu valor. Dúvidas não, mas quando vem sentimentos, tristeza, angústia, medo, no momento é difícil lidar, mas depois de umas respirações, eu acho que era respirações que você escreveu, né? A respiração é porque o que acontece? O pensamento, o sentimento e o corpo físico, eles são como uma engrenagem, então tá tudo interligado. E a respiração, ele é um caminho que vai fazer esse processo inverso, ele vai aliviar o teu corpo, liberar o emocional, e aí a mente vai também entrar nessa dança. Mas respiração é maravilhoso mesmo. Mas, gente, obrigada por ter participado. Eu senti assim que eu gosto de fazer live no momento em que eu tô inspirada. Então, algo que eu decidi é que eu não vou mais colocar um dia fixo, como eu fazia antes, um horário fixo, que eu vou fazer esse movimento. Quando eu sentir aqui algo que é para comunicar para vocês, quando chegar uma informação, eu vou abrir aqui e quem estiver vai participando na interação. Quem não estiver também assiste depois. Então, vou pedir para vocês também mandarem para as pessoas que vocês sentem que receberão contribuição, né, com isso que nós conversamos aqui hoje, com essas informações, com essas percepções e esses pontos de vista. E quero falar também que eu abri novamente a minha agenda de atendimentos individuais e é um processo que eu faço, é um processo totalmente espiritual. Tá, gente? Então aqui o meu trabalho na parte de atendimento individual
é onde eu trago todo essa conexão espiritual. Então, ele não é um atendimento em que você vai ficar falando sobre os seus problemas, é um atendimento em que ele é feito direto com os seus guias espirituais, com a sua hierarquia, que são todos os seres de luz que são responsáveis por te amparar, por te direcionar. E eles, mais do que a ciência, eles mais do que o seu mental ou o meu conhecimento, sabem exatamente o que você precisa, não o que você quer, mas o que você precisa, o que pode ser liberado, o que está disponível para o seu processo pessoal, para o seu desenvolvimento. E para mim é uma honra fazer esse trabalho, é uma honra servir as pessoas e estar a serviço, né, desse caminho. Então, eu estou com a agenda aberta. Se você tem interesse em começar esse processo, é um processo de liberação, de limpeza, liberação e harmonização de aspectos emocionais, tá? Então, se você tem interesse, é só me mandar mensagem pelo direct. Vou deixar a live salva se o Instagram colaborar, né? Porque às vezes ele perde aqui. E aí eu vou pedir para vocês colocarem, mandarem para mim ou escreverem aqui nos comentários sobre o que vocês gostariam, o que vocês têm uma dificuldade que vocês gostariam que eu falasse, trouxesse aqui, e para vocês compartilharem com as pessoas que precisam. Tá bom, gente? Bom final de semana, ótimas festas para vocês e tragam essa reflexão também, até nessas interações, né? Já que tem Natal, Ano Novo vindo aí, dessas necessidades que vocês têm nessas interações familiares, interações com as pessoas que vocês amam, o quanto você está conectada com essas necessidades, o quanto você é capaz de respeitar a necessidade dos outros e comunicar sobre o que você precisa. Certo, gente? Um beijão para vocês.